Como os transtornos e as doenças são criados a partir do ponto de vista físico, a partir do ponto de vista de como todas as coisas surgem no mundo, né? Na nossa vida, no mundo físico. O que acontece? Já é sabido que tudo no planeta Terra, tudo no mundo é formado por átomos. Todo mundo já sabe disso. Só que a gente não para pensar no que é o átomo. E quando a gente quer resolver um problema, a gente não pensa. Se tudo é formado por átomos, a gente não pensa no problema, na doença, no transtorno, sob o ponto de vista atômico, né? Como é que, se tudo é átomo, isso aqui que eu estou vivendo são átomos. Então, se eu não consigo resolver depois da coisa pronta em si, será que não dá para resolver num nível anterior? No nível do que está criando aquilo? No nível atômico? Sim, é totalmente possível. Então, beleza, tudo é feito por átomos. O átomo em si, ele é 100% energia. Não existe nada no átomo que seja matéria, que seja alguma coisa física. Então, olha só, tudo no nosso mundo físico, tudo na matéria é formado 100% por átomos. E o átomo é 100% energia. Não existe nada de físico. Ou seja, o nosso mundo, ele é 100% energia. Então, a forma mais eficiente da gente resolver um transtorno, uma doença, um problema, é através da energia, que de fato é o que está criando aquilo. Só que o que acontece? Como é que as doenças e os transtornos são criados e os problemas? Toda essa energia que está por aí, ela vai sendo passada, transferida, não é como um rio que está sempre indo. Não é assim. Ela é transmitida através de pacotinhos de energia. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho uma vibração de tristeza, de luta, de esforço, informações, eu tenho essas informações em mim, mesmo que no inconsciente ou que sejam informações legítimas, né? Não, mas eu passei por isso e por isso agora eu tenho isso, né? Tanto faz se a gente passou, se a gente experienciou ou se está no nosso inconsciente, não importa, a vibração ela é a mesma, ela vibra da mesma maneira. E a gente tem muitas informações do nosso inconsciente de negativas que a gente nem sabe. Então, se eu tenho, vamos supor, informação de tristeza, luta e esforço. E essas informações, mesmo que no meu inconsciente, elas estão vibrando o tempo todo. E elas vão se juntando em pacotinhos dessa mesma energia. Né? Os pacotinhos, eles são do mesmo tipo de informação. Então, o pacotinho de tristeza, é o pacotinho de luta, é o pacotinho de esforço. E eu vou vibrando isso. Desde criança eu posso trazer isso da minha alma, posso trazer isso da fase uterina, da minha ancestralidade, enfim. E aí eu junto um pacotinho, esse pacotinho ele é transferido desse tipo de informação. Eu continuo emanando, aí junta mais um pacotinho. Esse pacotinho ele vai se juntando com aqueles outros pacotinhos. Então, depois de alguns anos, eu tenho vários pacotinhos de uma determinada informação que eu estou vibrando e emanando, mesmo que eu não saiba, mesmo que esteja no meu inconsciente. E aí essas informações que eu vibro, elas conectam com outras informações do inconsciente coletivo e reforçam. Existem outras coisas também que reforçam esse negativo. Então isso vai tomando uma força, uma proporção muito grande. O que precisa justamente para uma situação virar matéria, virar realidade?
precisa de uma certa quantidade suficiente de energia, que acontece o que a gente chama em física de colapso da função de onda. Até então é tudo energia, não é nada físico. Só que a gente começa a emitir pacotinhos de energia, muitos, junta um pacotinho de energia daquela informação, junta 2, junta 3, junta 4. E imagina que um transtorno mental ou uma situação de eu estar convivendo com uma pessoa com transtorno ou uma doença, um problema, não importa. Para ele se manifestar na realidade física, para o transtorno se manifestar, para a situação de eu experienciar, viver essa situação, viver com alguém que está com transtorno, que está com uma doença, para isso acontecer na minha realidade física, para isso se tornar matéria, são necessários 40 pacotinhos de energia, de tristeza, de sofrimento, de luta, de esforço, de dor, de preocupação, de nervosismo, de ansiedade, de escassez, né? Várias coisas. E eu, tendo todas essas informações do meu inconsciente, porque eu não fiz um trabalho de limpar tudo que está no meu inconsciente, porque a gente nem é ensinado a fazer isso, a gente é ensinado a trabalhar, ganhar dinheiro para sobreviver e assim a gente vai na vida e a gente não faz essa limpeza interna que dá muito trabalho, mas que é fundamental para que a gente não manifeste doença, transtorno, problema, escassez, né? Essas são as causas de tudo de negativo que a gente vive, são as informações negativas que a gente carrega. Ou seja, tá tudo na nossa mão, tá tudo dentro da gente, basta a gente olhar para isso, transmutar para resolver aí os perrengues. Mas dá um trabalho. Então, vamos supor que uma doença, um transtorno precisa de 40 pacotinhos de energia. Com tudo desse tipo de energia, o tanto que eu emanei a minha vida inteira, coisas que eu nem sei, eu juntei os 40 pacotinhos de energia. Juntei, chegou ali. Aquela quantidade é a quantidade necessária, no meu exemplo, para um transtorno acontecer, para uma doença acontecer. Então, acontece. Inevitavelmente, acontece. Se eu juntei os pacotinhos de energia suficientes para manifestar uma situação negativa na minha vida, tá passando um carro aqui do travesseiro, não sei se dá para ouvir, mas vou continuar porque ele demora, ele não vai passar, ele fica parado. Então, se eu cheguei nos 40 pacotinhos de energia necessários para aquela situação negativa acontecer, minha gente, ela vai acontecer. E ela vai acontecer sem que a gente faça nada. Você não precisa fazer nada. Você simplesmente um dia surta. Você simplesmente um dia está convivendo com alguém, a pessoa inicia um quadro de transtorno ou descobre uma doença. E aí a gente tem a impressão que é do nada. Principalmente se é uma pessoa que faz tudo direitinho na vida, que tem um cuidado com a saúde, que é importante. Só que realmente o que determina a realidade física é a vibração, são os átomos. Se a gente vibracionalmente tem informações negativas e isso está o tempo todo sendo emanado, é só questão de tempo para a gente manifestar uma situação que nos traga os mesmos sentimentos que o que a gente está emanando inconsciente, que as informações que a gente tem. E você pode ver, isso é bem comum. A gente vive repetindo padrões. Isso são as informações, os pacotinhos que chegam numa determinada quantidade, já podem virar matéria, eles já têm estabilidade, já têm energia suficiente para ter estabilidade física e acontece. Qualquer padrão negativo seu, você pode pensar. E aí, você não olha para a vibração que causou aquilo, principalmente quando a outra pessoa está errada. Você faz o quê? Principalmente que hoje em dia se fala muito, você corta, ou então você fala, né? E o que acontece? Na verdade, a informação em você que manifestou uma situação negativa, mesmo que injusta, mesmo que o outro esteja errado,
essa informação que manifestou a doença, que manifestou o transtorno, continua em você. E aí você resolve no modo físico, que eu chamo, né? Vai lá, fala, vai lá, faz, vai lá, tenta fazer alguma coisa física. E aí é só questão de tempo para o padrão se repetir de novo. Às vezes, o padrão negativo, ele já é um aviso de que se a gente não olhar para o que está causando aquilo, lá na frente a gente vai experienciar uma bomba. E às vezes pode ser uma doença, um transtorno, uma situação caótica, né? Uma situação caótica, uma situação infernal, ela é feita de vibrações, informações negativas que você carrega. Então, é assim que as doenças, os transtornos, os problemas, as dificuldades, o que for, o vício, se manifestam na realidade física. Independente se é você que tem ou se é você que convive. É assim que a doença, o transtorno, o problema se manifesta. A origem disso é vibracional e é isso que eu ensino com o meu trabalho. A resolver situações negativas, e eu falo muito de situações extremamente pesadas, fora de controle, muitas vezes situações que não estão acontecendo com a gente, mas que a gente está junto na situação. Isso que eu ensino a resolver esse tipo de situação através do trabalho vibracional, porque a gente vai olhar para a causa, porque originou essa situação negativa aí que você está vivendo e o que está sustentando. E assim a gente consegue acabar com a situação negativa, com a doença, com o transtorno, seja o que for, sem precisar atuar no físico. A gente vai na causa. Porque atuar no físico para resolver um problema é igual enxugar gelo. A gente tem uma vibração aqui, causando problema aqui. A gente fica tentando resolver aqui, ó. Toma remédio, vai pro médico, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, vai, conversa, tenta fazer entender, nananã, mil coisas. Aqui. E às vezes a gente até consegue um pouquinho. Só que o que causou o problema tá aqui, ó, bombando. Ou seja, isso aqui, o físico não vai resolver o problema. Vai manter o seu sofrimento e adiar uma situação caótica, que vai depender só de tempo para acontecer. Porque aqui, ó, vai que vai. Bombando, vibração negativa bombando aqui. E você aqui se matando de tentar resolver o problema para cima e para baixo e não olha para o principal, que é a causa.